Oi, pessoal, me chamo Roselaine e vim falar do último livro que eu li. Se chama Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway. Ele foi escrito em 1940. Esse escritor, ele também escreveu o livro Velho e o Mar. Então, é do mesmo escritor. Esse livro conta a história, passa durante a Guerra Civil Espanhola, e o escritor tem propriedade para falar desse tema, pois ele trabalhou como repórter nessa Guerra Civil Espanhola. Essa Guerra Civil Espanhola aconteceu entre o fascismo, que tinha como aliado a Itália e a Alemanha, versus a República. E o personagem principal do livro, que é o Robert Jordan, que era um professor de espanhol numa universidade, e ele é uma pessoa que luta pela República. Ele recebe a incumbência de ir numa região remota da Espanha para explodir uma ponte que era usada pelos fascistas para transportar equipamentos, enfim. Então, se ele, aliado da República, explodisse aquela ponte, os republicanos teriam chance de vencer essa guerra civil. Esse livro, ele se passa toda a história, ele é bem extenso, ele tem 671 páginas e ele se passa apenas em 3 dias. Mas são 3 dias que parecem meses. Ele tem personagens bem complexos, como Robert Jordan, com diálogos muito bons com os revolucionários que moram perto daquela ponte, que então ele recebe essa incumbência, ele vai lá naquela região e se junta com revolucionários, pessoas bem comuns, assim. Ele, um professor da universidade, se junta com essas pessoas bem comuns, e com elas ele tem diálogos muito profundos sobre vida, sobre morte, sobre arrependimento, sobre família. É um livro que traz bastante reflexão. Ele tem uma leitura meio monóloga, assim, meio lenta, mas o personagem é bom. E logo de cara, quando a gente lê o poema que deu origem ao nome do livro, Por Quem os Sinos Dobram, se origina de um poema, a gente já tem noção do clima que vai ser o livro. Então, eu vou ler o poema. O poema é de John Donne, que nasceu em 1572 e morreu em 1631, e ele dá origem, então, ao livro em si, ao nome do livro em si. O poema diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha, um ser inteiro em si mesmo. Todo homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um pequeno torrão carregado pelo mar deixa menor a Europa, como se todo um promontório fosse, ou a herdade de um amigo seu, ou até mesmo a sua própria, também a morte de um único homem me diminui, porque eu pertenço à humanidade. Portanto, nunca procure saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Então, ele traz a reflexão que em qualquer guerra, quem ganha não é o lado A ou o lado B. Quem ganha é a morte, e quem perde sempre é a humanidade. Então, é um livro bem profundo e muito interessante. Quem gosta do tema, é uma boa pedida ler esse livro. Beijos e até o próximo vídeo.